Eu venho de uma família pequena, mas de um amor muito grande. Eu, meus pais e meu irmão. Éramos do estado do Paraná e viemos todos para Carapicuíba. O meu irmão, aos 25 anos, veio na frente, vamos dizer assim, o desbravador. E logo em seguida viemos nós. Meu irmão tinha um apelido de velho. Nem eu sei bem por que alguém um dia colocou esse apelido. Ô velho, ô velho, ô velho. Então o apelido dele era velho. Um rapaz bonito, um rapaz trabalhador, magrinho e inteligente. Trabalhava de segurança, um doce de pessoa. Tocava violão. Meu irmão, uma pessoa com quem eu me dava muito bem. Meu irmão, porque às vezes até entre irmãos nem sempre há tanta amizade, há tanto entendimento. Mas nós dois não, éramos realmente muito amigos. Meu irmão não estava ganhando bem no que ele fazia, onde ele trabalhava, era de segurança. Estava procurando um outro trabalho, alguma outra coisa para fazer que fosse um pouco melhor, porque ele estava namorando uma moça chamada Cleusa e estava pensando em ficar noivo, estava pensando em se casar, então precisava de um ganho melhor, de um ganho maior, para poder, enfim, realizar os seus sonhos, ou de ficar noivo, ou de se casar. E sai então do seu trabalho de segurança e foi trabalhar de cobrador de ônibus. E quando a empresa de ônibus que ia contratá-lo pediu o exame médico, apareceu uma hérnia. Porque as grandes empresas, você tem que passar por um exame médico para ser admitido. Assim como também exame médico quando você sai. É o normal das empresas. Então, meu irmão, quando foi se apresentar a esse trabalho, um trabalho que ele até estava se sentindo até feliz, né? Deixava aquele trabalho de segurança, onde não ganhava tão bem e ainda tinha a sua vida sempre em risco. Ainda mais agora ele estava pensando em ficar noivo, pensando em se casar com a Cleusa. Então ele encontrou no trabalho de cobrador de ônibus um trabalho melhor, onde ele ia ganhar mais e ia, estar mais tranquilo. Só que na hora de fazer o exame médico, né, o exame de admissão, o exame admissional, apareceu uma hérnia. Uma hérnia pequena no umbigo, a hérnia umbilical. E o médico disse que ele não se preocupasse. Era uma hérnia ainda muito pequena. E aquela hérnia não seria impedimento para o trabalho. Aquela hérnia não seria motivo para vetá-lo para o emprego. Portanto, mesmo com aquela pequena hérnia, o médico disse que não tem problema, mas você já fica sabendo que com o futuro, com o tempo, você vai ter que fazer uma cirurgia aí. Tudo bem. Então ele foi admitido. Começou a trabalhar como cobrador de ônibus e gostou do que fazia. Gostou mesmo, gostou de verdade. E então agora ele começava a pensar melhor na vida a dois. No noivado que viria, no casamento que poderia acontecer agora com mais tranquilidade. Ele estava num emprego em que ele se sentia mais seguro e, ao mesmo tempo, ganhava um pouco mais. Mas depois de alguns meses, já trabalhando na empresa de ônibus, foi acertado, foi decidido que ele deveria fazer então a cirurgia de hérnia no umbigo. Sabe aquela coisa? Bom, já estou trabalhando mesmo, e já que tem essa hérnia, mais cedo ou mais tarde vou ter que fazer essa cirurgia, então se decidiu na empresa que ele faria essa cirurgia. Isso depois de já estar algum tempo na empresa, algum tempo já de trabalho, Então ficou acertado que ele faria a cirurgia. E faria a cirurgia em Osasco, ali no hospital de Osasco. Foi quando então ele foi até Osasco,
nós que moramos em Carapicuíba, ele foi para Osasco, acertou tudo direitinho a cirurgia. Eu comecei a ter alguns sonhos. E sonhos esquisitos. E sonhos estranhos. Eu amava demais o meu irmão. Nós éramos únicos, apenas eu e ele. Como eu disse, nossa família é muito pequena, meus pais e nós. E ele dormia no mesmo quarto que eu. Como nossa casa tinha só 2 cômodos e não tinha espaço para que cada um tivesse o seu quarto, já que um dos quartos era de meus pais e o outro quarto era nosso, irmãos. Então nós dormíamos numa beliche. E ele ria e dizia: ó, dorme no andar de baixo. Dorme no andar de baixo que você é gordinha. Porque vai que você cai aqui de cima, você vai me esmagar aqui embaixo. Eu durmo no andar de cima. Eu durmo no andar de cima que eu sou magrinho. Que se cair daqui de cima não vai acontecer nada pra você, que eu sou magrinho. Agora, se você dormir em cima e cair, você vai me desmantelar inteiro aqui embaixo. Ele dava risada. E eu também dava risada. Era uma brincadeira. Não, você que é gordinha, dorme embaixo. Eu durmo no andar de cima, que se eu cair não vai acontecer nada. Agora, se você estiver em cima e cair, Deus me livre, vai me esmagar. Mas voltando aos sonhos. Com a aproximação dos dias da cirurgia, eu passei a ter aqueles sonhos estranhos. E o primeiro desses sonhos foi que eu estava lavando roupas do meu pai e dele. Eu lavava essas roupas num riacho. Nesse meu sonho, a água desse riacho era uma água muito suja, com muitos ciscos, com muita sujeira na água, sabe, uma água muito suja, com muita coisa assim na água, e de repente veio uma correnteza forte e começou a levar as roupas dele e do meu pai. E eu comecei a gritar desesperada. Eu tentava agarrar com as minhas mãos as roupas. Só conseguia segurar as roupas do meu pai. Só conseguia segurar as roupas do meu pai. As do meu irmão eu não conseguia pegá-las de volta. Não conseguia segurá-las. Tanto que foram embora as roupas do meu irmão. Eu só fiquei com as roupas do meu pai. As águas não levaram as roupas do meu pai, mas levaram todas as roupas do meu irmão. E eu acordei. E ainda fiquei com aquele sonho. Aquela água, daquele córrego suja. Eu lavando as roupas do meu pai e do meu irmão. E as roupas do meu irmão foram embora. E fiquei perguntando, o que será que quer dizer um sonho desse, né? O que será? O que é um sonho desse? O que ele está avisando? O que ele está trazendo? Ou é apenas um sonho? Sei que num outro sonho que eu tive, já praticamente às vésperas da cirurgia do meu irmão, foi de uma pessoa numa mesa morta, coberta com um lençol branquinho. Mas o detalhe desse meu sonho, isso já às vésperas da cirurgia, o detalhe desse sonho, o primeiro sonho foi que veio aquela correnteza e levou as roupas. Eu consegui gritando, segurando, só prendi e segurei as roupas do meu pai. As roupas do meu irmão foram embora. Por que as roupas do meu irmão eu não segurei? Não consegui. Por que elas foram embora levadas pela correnteza e as roupas do meu pai eu segurei? Nesse segundo sonho, acontece uma coisa impressionante, que até me assustou quando eu acordei. Olha, às vésperas da cirurgia, olha, uma pessoa morta, coberta com um lençol branquinho, e essa pessoa morta, que eu não sabia quem era, fazia assim com o dedo. Sabe, para eu chegar mais perto, e fazia um gesto de que, ó, alguma coisa vai acontecer. Sabe quando alguém diz assim, ó, alguma coisa vai acontecer? Então essa pessoa morta, ali naquela mesa, com aquele lençol branquinho sobre ela, de repente ela fazia assim com o dedo para mim chegar mais perto e fazia um gesto, um sinal de que eu prestasse atenção que alguma coisa ia acontecer. Veja que sonho. Uma pessoa morta e fazer um sinal para você.
Quer dizer, tudo sonho, mas aquilo, quando eu acordei, eu falei, mas que coisa impressionante. Segundo sonho, que envolve coisas... Agora, um morto, está morto, ele faz assim para você, e um gesto que, ó, preste atenção que alguma coisa vai acontecer. Sabe essas coisas? Eu comecei a ficar cada vez mais encucada. Faltando apenas um dia para a cirurgia, eu ainda quis contar o sonho para o meu irmão. Sabe, eu não sei se esse sonho tem alguma coisa a ver, mas eu quis contar para ele o sonho, para que, de repente, ele pensasse 2 vezes, 3 vezes, se deveria fazer mesmo essa cirurgia, sabe? Eu quis contar o sonho para ele, mas acabei não contando, porque com certeza ele ia me dizer, isso é bobagem, isso é bobeira. Ele ia falar isso, e eu também estava com medo de falar, porque dá a impressão que você está, sei lá, dá a impressão que você está querendo, ou está imaginando que a pessoa vai morrer, né? Então eu fiquei com vontade, mas não disse. Eu só perguntei para ele, você tem que fazer a cirurgia mesmo, João? Ele disse, eu tenho que fazer sim. O exame apontou e eu tenho que fazer sim. E agora parece que até ficou maior, então eu tenho que fazer sim. E você não tem medo de morrer? E ele me respondeu, medo eu tenho, mas se morrer fazer o quê? Se morrer fazer o quê? Eu pensei em estender o assunto, mas eu fiquei na minha. Só que nesta noite, que antecedia a cirurgia, já que de manhãzinha, já tipo 6 horas da manhã, 7 horas, ele teria que ir para o hospital, nesta noite, que antecedia a cirurgia, eu sonho mais uma vez. E desta feita, foi com um caixão de cor roxa. E neste caixão, uma faixa amarela. Sabe essa cor lilás, essa cor roxa? E nesse caixão, uma faixa assim amarela. E beirando onde estava o caixão, havia uma mina d'água. Mas o que me impressionou foi que o caixão, ele estava fechado. Era um caixão de cor roxa, faixinha assim amarela, beirando assim a beira do caixão todinha, uma faixinha amarela. E estava perto de uma mina d'água. E quando eu olho para a água, eu vejo refletido o rosto do meu irmão. Nessa hora, isso tudo no meu sonho. Nessa hora, eu tiro o meu olhar daquela água, daquela mina, e quando levanto, eu vejo a minha mãe na cabeceira, vestida com uma blusa com um capuz. Um tipo de blusa que ela não gosta, que ela nunca gostou. E quando eu reparei melhor, era a blusa do meu irmão. Uma blusa que ela não gostava, mas ele gostava. Sabe aquela blusa que você coloca e coloca um capuz? E ela estava com essa blusa, exatamente na cabeceira do caixão. Foi quando, em sonho ainda, eu perguntei para o além. O que significa tudo isso? O que significa tudo isso? Foi quando uma voz de um homem flutuou no ar e me respondeu. Eu perguntei para o além o que significava aquilo tudo. Quando a voz de um homem flutuou no ar e me respondeu. Significa a morte do teu irmão. O quê? O que você disse? O que você falou? Significa
A morte do teu irmão. A morte do teu irmão. A morte do teu irmão. Aí eu acordei desesperada. E chamei meu irmão, que como ele dizia, ele dormia no andar de cima. Eu chamei meu irmão. João, eu não quero que você faça a cirurgia. João, você não vai fazer a cirurgia não. Você não vai fazer a cirurgia não. Não, você não vai fazer não. Ele falou, mas o que é isso? Você tá louca? Você tá doida? Eu vou fazer sim, porque olha, tá até doendo, sabe? Eu vou fazer sim. E outra, a cirurgia é daqui a pouco. Mas que é isso? São 3 horas da manhã, eu tenho que sair às 7 horas. O que tá acontecendo? Não, João, eu não quero que você faça a cirurgia, eu não quero mesmo que você faça a cirurgia. Não, é uma cirurgia simples, todo mundo sabe, a cirurgia de hérnia não é nem uma cirurgia complicada não, é uma cirurgia simples. Mas não, João, não faz a cirurgia não. Mas o que aconteceu? O que houve? Você está assim desesperada na madrugada? É o seguinte, é que eu acabei de ter um sonho. Aliás, eu já tenho tido vários sonhos, mas esse me deixou apavorada. Mas o que tem a ver o sonho com a cirurgia? Não é, João, é o seguinte, eu ainda estou ouvindo, eu ainda estou escutando aqui, no sonho, eu perguntei o que significava tudo isso que eu estou sonhando, tudo isso que... E veio uma voz assim que flutuou e disse: é a morte do seu irmão. Então, falou que é a sua morte. Ah, que bobeira, que bobagem. Você tá louca, você tá dizendo, o que é isso? Vira essa boca pra lá, que uma cirurgia de hérnia é a coisa mais simples que tem, todo mundo sabe disso, o que é isso? E outra, hoje a hérnia tá doendo pra caramba, eu tenho que operar sim, daqui a pouco, aliás, já vou até me preparar, já vou até levantar já. E assim que amanheceu, meu irmão, acompanhado da minha mãe, foi para o hospital. Eu fui trabalhar, preocupada, muito preocupada. Afinal de contas, foram vários sonhos que eu tive. Um mais diferente do que o outro, um mais estranho do que o outro, um mais esquisito do que o outro. E mesmo trabalhando, sabendo que o meu irmão está no hospital fazendo a cirurgia de hérnia, a minha mãe estava acompanhando, mas eu estava preocupada, sabe? O tempo todo assim, preocupada. Quando deu uma certa hora da tarde, eu me senti mal. Alguma coisa aconteceu que fez com que eu passasse mal. Talvez fosse a minha preocupação, minha mãe que não telefonava, minha mãe que não dava nenhuma informação. Eu esperei um pouco mais e pedi licença para ir embora. Eu precisava ir embora, eu não estava bem, eu queria ir para casa, Quando eu cheguei em casa, eu já dei de cara com um carro, bem na porta de casa, e um casal de conhecidos lá da igreja. Eu olhei assim e percebi alguma coisa estranha no casal. Os dois estavam tristes e estavam me esperando. Oi, algum problema que vocês estão aqui, né? Eu fui assim porque já estava passando, já estava perturbada, já estava. Aí o casal disse: é o seguinte, não se abale, é que a cirurgia do seu irmão não foi como esperava. Mas como? A cirurgia do senhor aconteceu. Vamos lá para o hospital que a cirurgia não foi tão boa. Mas lá no hospital. Mas hospital? Vamos lá no hospital. E na verdade, quando eu entrei no carro desse casal, amigos da igreja, e só que eu percebi que ele não estava indo para o hospital. Sabe, a gente tem que se preparar, e falando uma coisa, falando outra, sabe? É coisa às vezes, de Deus, inclusive, que quando Deus escolhe a hora, não tem jeito, sabe? Começaram a tentar me preparar. Quando eu percebi que estavam chegando no cemitério. Eu vi algumas funerárias, falei, mas aqui não é hospital. O hospital não fica assim com tantas funerárias. Aí que eu percebi, era o cemitério. Eu falei, mas o que aconteceu com o meu irmão? O que houve com o meu irmão? Foi quando então o casal explicou. Na hora da cirurgia,
Uma cirurgia relativamente simples. A cirurgia de hérnia umbilical. Meu irmão teve uma parada cardiorrespiratória. Uma parada cardiorrespiratória. E por mais que os médicos tentassem ressuscitá-lo, por mais que os médicos tentassem fazer com que ele voltasse, ele não voltou. Ele não retornou à vida. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e que por mais que massageassem, fizessem tudo ali, ele não voltou. Então nós estávamos no cemitério. Eu fui levada por esse casal amigos da igreja para que nós esperássemos o corpo de meu irmão que estava sendo levado para o cemitério para ser velado. Eu não me conformava, principalmente pelos sonhos que eu tive. Aquele primeiro, que eu estava lavando roupa num riacho de água suja, muita sujeira no riacho, de repente as roupas vão embora, eu saio gritando, correndo atrás das roupas do meu pai e do meu irmão, eu consigo pegar todas do meu pai, do meu irmão foi embora. Aí vem o segundo sonho, aquela que tinha um morto sobre uma mesa e que fazia um gesto assim para mim, um morto fazendo um gesto para mim, dizendo, olha, chega mais perto, se prepare que alguma coisa vai acontecer. Depois aquele terceiro sonho, cuja voz até hoje eu escuto, é como se até hoje ainda eu ouvisse. Isso significa a morte do seu irmão. Eu ainda ouço essa voz, eu ainda escuto essa voz. E quando chega o corpo do meu irmão no caixão, igualzinho o do meu sonho, em cor lilás, com uma fita amarela, assim na borda, onde vai a tampa, todinha. E embaixo também, fitinha amarela todinha. Não havia como não lembrar do meu sonho. Um sonho que foi, ou sonhos que foram, uma revelação. Eu ainda acordei na madrugada depois que eu vi aquela voz e disse para ele, não vá fazer a cirurgia, não faz a cirurgia, não faz a cirurgia. Ele quis saber, eu disse para ele, é que eu sonhei, disse que você pode morrer. Ele falou, para com isso, essa bobagem. Só que o inesperado aconteceu. Uma cirurgia realmente simples, a de uma hérnia no umbigo. Não é uma cirurgia de coração, não é uma cirurgia de cabeça, não é uma cirurgia... Não, é uma hérnia de umbigo, mas só que sofreu uma parada cardiorrespiratória, da qual não voltou. Infelizmente, aquela voz que ecoou no meu último sonho, até hoje, eu escuto. É a morte do seu irmão. E isso veio a se concretizar, infelizmente. Desde então, eu tenho medo de sonhar. Eu tenho medo dos meus sonhos. Eu tenho medo porque os meus sonhos se mostraram reveladores. Eu tenho medo de sonhar alguma coisa mais triste, mais forte, mais dramática, porque os meus sonhos se revelaram verdadeiros. Meu nome é Maria Aparecida Viana, sou de Engenheiro Cardoso, Itapevi.